E quando a cartomante falou com ele essa expressão, ele saiu correndo de lá. Saiu correndo, saiu chorando e ficou chorando uns dias. Né? Quando ele chegou em casa, ele ficou pelo menos uns 2 dias muito depressivo e choroso por causa daquilo que a cartomante havia dito para ele. Eu estou falando aqui de um rapaz que foi na cartomante para saber alguma coisa sobre o futuro dele. Evidentemente que as pessoas que procuram cartomantes, elas vão para essa razão, por essa razão. E a cartomante falou com ele assim: deixa eu te falar uma coisa, você vai morrer. E ele ficou desesperado com essa informação de que ele ia morrer e ficou uns 2 dias chorando, até que alguém conseguiu conversar ou convencê-lo de que ela não falou nada demais. O vaticínio feito pela cartomante, a previsão do futuro feita pela cartomante, era um futuro que espera a todos. É muito democrática a morte, né? Todo mundo vai passar por essa experiência e ela conseguiu arrancar um dinheiro dele só falando isso: você vai morrer. Muitas pessoas têm medo da morte, como é o caso dele, né? Na verdade, a maioria das pessoas tem medo da morte, né? E é sobre isso que eu quero falar no dia de hoje, nesse dia 4, nesse dia 4 de junho de julho de 2024, aniversário da Márcia Rocha. Parabéns, Márcia Rocha. Que Deus te abençoe, te conceda muitos anos de vida na presença do Senhor. Olha só, você tem medo da morte? A gente teme todo tipo de desconhecido, e a morte é um desconhecido. A morte é aquilo que a gente não sabe absolutamente nada acerca dela, né? A gente tem medo de morrer. As pessoas que tiveram experiência de quase morte asseguram de que não se percebe a passagem. Não se percebe a passagem da vida para a morte. As pessoas que tiveram a experiência de estar em coma há muito tempo, praticamente mortas, e são reanimadas, né? De alguma maneira a vida volta para o corpo, e então aquele fiozinho de vida que ainda restava daquele corpo volta, e a pessoa reanima, e elas então contam experiências acerca daquilo que presenciaram do outro lado, né? Então a passagem, segundo essas pessoas, é sutil. Ela não é dolorida, não, ela é sutil. Não é abrupta, ela é sutil. De repente, o corpo que agora você está ouvindo aqui, você está vendo, esse corpo simplesmente fica vazio do espírito. É como uma roupa que se tira, né? Saiu a vida de dentro e fica só o corpo inerte. Para não ficar nas minhas palavras, vamos pensar aqui, ou vamos ler aqui um texto longo, bem longo, na verdade. Mas eu quero fazer só algumas considerações acerca dele e espero que a gente consiga fazer isso aqui. Lucas 16, do versículo 19 ao 31, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que despendia todos os dias da sua vida de forma regalada, se divertindo bastante. Era um homem muito rico. E havia também outro homem chamado Lázaro, que, coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos com as migalhas de pães que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as feridas do Lázaro. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, no mundo dos mortos, onde estava atormentado, olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro do seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e refresque a minha língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os seus bens durante a vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu está padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vocês, ou para vocês outros, não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu imploro que mandes Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permita que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, afirmou: Se não houve Moisés e os profetas,
tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então esse é o texto de Lucas 16, de 19 a 31, onde Jesus conta a parábola, ou conta, não tem estilo de parábola. Não começa o versículo 19 de Lucas 16 com estilo de parábola. Então isso deve nos chamar a atenção. Então ele fala aqui sobre um homem muito rico e um homem muito pobre. O homem muito rico não foi para o inferno porque ele era muito rico, e nem o homem muito pobre foi para o céu porque era pobre. A ideia não é essa. Não há esse tipo de compensação. O que acontece aqui é que um era temente a Deus, no caso o pobre, e o outro era temente ao dinheiro. Um tinha em Deus toda a sua esperança, e o outro tinha no dinheiro toda a esperança. Uma coisa que a gente percebe, e a gente sabe perfeitamente, é que a morte é uma realidade. É o último ato da vida, a morte faz parte da vida. Então, ela é uma realidade. Todos nós um dia iremos sair deste mundo, iremos partir deste mundo para a eternidade. Todas as religiões concordam, em número, gênero e grau, não em número, gênero e grau, mas todas as religiões concordam num ponto: a vida continua depois da morte. Quem acha que a vida não continua, geralmente é ateu, mas as religiões, de um modo geral, sempre acreditam numa transformação que acontece quando a vida física termina. Então, quando a vida física termina, uns acreditam que vai reencarnar, outros acreditam que vai atingir um estágio de perfectibilidade angelical, outros acreditam que vai ser transformados, enfim, sempre há uma continuidade, porque a vida seria muito inútil se ela fosse só neste mundo. O apóstolo Paulo já fala isso, né? Se aguardamos em Cristo só para essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Porque, como nós já falamos num outro dia desse aqui, a gente é criança, a gente é bebê, aí cresce, vira criança, vira adolescente, vira jovem, adulto, conquista as coisas que a gente quer conquistar. Isso é a vida seguindo o curso normal, né? Conquista as coisas que quer conquistar, e quando a gente conquista tudo, a gente morre. Não teria muita falta de sentido se a vida fosse só isso? Claro que teria. Então, Jesus está mostrando aqui que a morte vai chegar para todo mundo. E aquele que está preparado para a eternidade vai para as regiões celestiais, ao passo em que aquele que não está preparado estará perdido. Romanos 9, 27, Hebreus 9, 27 vai dizer assim: ao homem está ordenado que viva uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois, segundo as Escrituras, o homem vive uma única vez e depois que ele morre, então tem um acerto de contas. Lembra que eu falei? As religiões concordam que há um acerto de contas no final de tudo. No final de tudo, há um balanço a ser feito. No caso do cristianismo, no caso da nossa fé, nós acreditamos que esse balanço feito não está relacionado às coisas que nós fazemos ou às virtudes que desenvolvemos. Nós compreendemos pelas Escrituras que nós somos pó, somos limitados, somos fracos, e tudo que a gente produz só produz porque Deus permite que a gente produza. Então, a salvação da alma de uma pessoa que crê em Jesus, ela só acontece porque crê em Jesus, porque a pessoa decidiu aceitar Jesus como seu salvador pessoal. A Bíblia diz que os homens pecaram, todos pecaram, a humanidade perdida, completamente perdida, caminhando todos juntos, no caso hoje, quase 8 bilhões de pessoas caminhando para a perdição. Então Jesus, ele vem como sendo o próprio Deus encarnado para garantir salvação a todo aquele que crê. Então ele morre a morte dele na cruz, ele ressuscita, e lá em João 11, 35, por exemplo, ele fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. As pessoas que partiram dessa vida, as pessoas de 10 anos atrás, de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, da semana passada, as pessoas que partiram dessa vida e partiram com o coração em Jesus, aceitaram de fato Jesus no seu coração e decidiram andar de acordo com a palavra de Deus, essas pessoas já estão salvas, já estão no seio de Abraão, como diz as Escrituras aqui. O texto que nós lemos fala seio de Abraão. Seio de Abraão é um eufemismo, para falar sobre a eternidade de glória, sobre o lugar de tranquilidade, o lugar onde a alma encontra o repouso. Ao passo que falou o Hades, Hades, mansão dos mortos, ou habitação dos mortos, que é o lugar de perdição eterna. Então, a morte é uma realidade. Uma outra coisa interessante e importante que se deve levar em consideração é que a morte é imprevisível. Nós não temos como saber em qual momento a nossa senha vai ser chamada. A gente não tem como saber em qual momento que Deus determinou
para que a nossa vida chegue ao fim. Ela é imprevisível. Então a gente tem que estar preparado para ela. E a gente se prepara para ela aceitando Jesus no coração. Entende? É imprevisível. Tem pessoas que cultuam o dinheiro, como o texto fala. Tem pessoas que cultuam o corpo. Tem pessoas que cultuam o emprego, o trabalho, os carros, a vida, os patrimônios. Né? Você pode gostar de tudo isso, não tem nada de errado. O problema é quando seu coração está nisso e você abandona Deus por causa disso. Né? Quando você faz essa opção de abandonar o Senhor por causa dessas coisas, isso é idolatria. Né? E quando a morte chega, ela não respeita quem tem dinheiro, ela não respeita quem tem um corpo sarado, ela não respeita quem tem bens. A morte não respeita nada disso, ela chega e leva, ela é imprevisível. E a qualquer momento, né? Nós na igreja já enterramos bebês, já enterramos crianças, já enterramos jovens, adolescentes, adultos, nós já enterramos pessoas das mais variadas idades. Né? E você também, na sua família, na sua vizinhança, você já foi muitas vezes ao cemitério para as mais variadas idades, não tem tempo. Tem pessoas que só chegaram aqui, ficaram alguns meses e foram embora. Outras pessoas chegaram aqui, ficaram 90 anos e foram embora. Outras ficaram 15, 20, 25. Entende? Você não sabe quanto tempo é a sua passagem nessa vida. Portanto, é importante você se preparar para a coisa que é inevitável, que é a morte. Né? Você não precisa ter medo da morte, você precisa aceitar Jesus. Se você aceitar Jesus, Ele te conduz uma passagem tranquila para a eternidade. Né? E as religiões concordam que o espírito subsiste à matéria. A matéria vai ficar lá. Eclesiastes vai falar: o pó torne ao pó, e o espírito torne a Deus que o deu. E a gente precisa realmente preparar o nosso espírito para que ele não sofra o dano da segunda morte. A segunda morte é o corpo é a vida sem corpo chegar diante de Deus e ouvir da parte dele: não te conheço, aparta-te de mim para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Nós precisamos ouvir da parte de Deus quando chegarmos na eternidade. Ouvir e falar assim: ó, vinde bendito, diz meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Jesus preparou para a gente uma realidade de vida, uma mansão celestial, uma vida na eternidade, para vivermos eternamente com o Senhor. Mas para isso é preciso entregar o coração para Jesus. Faça isso. Eu vou fazer uma oração e se você quiser entregar seu coração para Jesus agora, nesse momento, repita comigo aí na sua casa. Senhor Jesus, entendo que sou um pecador. Peço perdão pelos meus pecados. Peço que o Senhor me dê vida eterna e me ajude nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero orar por você. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um de nós que estamos aqui. Perdoe os nossos pecados. E essa pessoa que talvez tenha feito essa oração, escreva este nome no livro da vida. Dê salvação eterna para essa alma. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. E não tenha medo da morte. A morte, a Bíblia diz, é o último inimigo a ser vencido. E quer saber de uma coisa? A Bíblia também afirma, já foi vencida. A morte já foi vencida. Porque Jesus já ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a morte já foi vencida. Ela não tem mais poder para te tirar da eternidade com Deus. Porque você já aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. Um grande abraço. Deus te abençoe.